Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, Brasil Nunca Mais, dessa edição aqui muito bonita, muito importante, este livro aqui dessa pesquisa sobre o período da ditadura aqui no Brasil. Vou fazer uns breves comentários. Então, muito obrigado à editora Voz que eu recebi o livro e vocês que estão sempre assistindo, por isso que eu estou recebendo. Então, como sempre, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição e quando você usa o link, chega no site, compra esse livro ou outras coisas, a partir do link você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentários. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado com várias playlists, literatura nacional, internacional, vários autores, temas. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um convite para você explorar. Muito bem, então, este aqui é um livro, diria, clássico, muito importante dessa pesquisa aqui, que aborda o período militar, utilizou muitos documentos, conseguiu arrecadar os documentos e com isso organizar várias conclusões que ela conseguiu trazer aqui neste livro. Muito fácil a leitura, uma edição muito bonita, o espaçamento entre as letras, as opções de metodologia em apresentar os resultados eu gostei, é muito claro, muito fácil a leitura, então eu já adianto que se você quiser ler pelo prazer da leitura, gosto de estudar, né, este tema ou esta área de história, você vai conseguir um resultado. Se você quiser utilizar, ou é mais provável, talvez você utilizar para pesquisas acadêmicas, ele tem várias vantagens também, a parte de organização, metodologia, então vou fazer mais alguns comentários sobre isso também. Agora, feitos os comentários iniciais sobre a edição, eu tenho um outro aviso por causa do algoritmo, ele não consegue perceber, enfim, a maneira que a gente está abordando os temas. Nós sabemos que no período militar houve aquela palavra com T. Então, provavelmente, se você ver aqui que eu não estou falando essa palavra, é porque o capítulo ele trata desse tema, dessa palavra com T e termina com RA. Então, com os documentos que eles conseguiram organizar, fazer um tratamento, digamos, estatístico e de organização por vários temas e várias informações, tem um capítulo justamente só que ele apresenta várias das conclusões das organizações que fizeram com esse banco de dados, mas justamente é para evidenciar que houve essa situação, então não posso falar a palavra, então já fica este aviso aqui. Então, indo agora para a análise do livro. O que acontece? Pela maneira que os autores optaram em apresentar aqui os dados, as informações, eu optei em não fazer leitura dos capítulos ou de citações e apresentar, na verdade, o conteúdo do livro, a organização dos capítulos. Então, ele começa aqui justamente evidenciando, então ele já começa falando, olha, houve aquela situação que eu não posso falar a palavra, como já comentei. Então ele tem aqui os modos e instrumentos dessa situação com as fontes. Então fala, olha, então aqui com esses relatórios, documentos oficiais, eu encontrei essas informações, está a listagem aqui. Então ele já começa mostrando a importância dessa pesquisa para evidenciar, deixar claro que houve essa situação justamente com as fontes policiais, militares que eles conseguiram encontrar. Isso começando no capítulo 1, 2 e 3. Então, feita essa apresentação, essas informações, que já começa justamente com o capítulo 16, 17 e 18 também, que são parágrafos, não que seja difícil de ler, mas é que realmente está contando a situação que houve com pessoas reais. Então, há essa situação, não sei exatamente a palavra que eu posso utilizar, é uma situação difícil a leitura, porque você sabe que pessoas sofreram aquela situação que ele está listando aqui. Então isso acontece com alguns capítulos e está organizado no sentido de você saber que existe e você tem todas as definições, as situações para você conseguir citar talvez uma outra pesquisa, justamente, como eu falei, é um resultado dessa pesquisa aqui. Muito bem, continuando. Então justamente aqui na parte 2, que é do capítulo 4 ao 7, eu fiz uma anotação que eu gostei desses capítulos. Esses capítulos não têm uma grande quantidade de fontes históricas. Como assim fontes? Citação de livro específico para você já usar. Mas ele traz um resumo muito bom de todas as situações, assim, de dar o contexto. É muito agradável, muito fácil a leitura. E, obviamente, como eu falei, se você quer conhecer as informações, ele é muito bom. Só que uma vantagem, uma desvantagem é que você vai conseguir construir capítulos, parágrafos e capítulos muito fácil no seu texto, se for fazer uma pesquisa acadêmica. E aí sim, você aproveita para fazer a citação dentro do seu referencial teórico. Então eu achei que vale a pena a leitura desses capítulos aqui da parte 2. Lembrando novamente que a leitura é muito fácil, é muito fluido, o texto avança muito rápido, mas sempre ele apresentando, aconteceu essa situação, aqui está a fonte do documento do militar ou policial que houve essa pessoa, realmente aconteceu essa situação, ela estava nesse local,
ela participou, então teve tal policial, tal militar, então é sempre essa construção dos parágrafos da apresentação, situação e o dado da fonte, situação e o dado da fonte. Assim, quando chegamos na parte 3, que temos o capítulo 8, então o perfil dos atingidos, então temos vários dados aqui, então eu anotei, são os dados, dados normais, como eu falei no início do vídeo, e as partes estatísticas, então como que foi agrupado, os resultados, locais, pessoas, idade, homem e mulher, então é muito interessante. Claro, aqui talvez um capítulo mais teórico, correto? Diferente dos outros que eu acabei de citar, mas é muito importante para você aumentar esse respaldo científico, que é uma das propostas do livro. E continuando no capítulo 9, são as organizações de esquerda, então nós sabemos que houve uma perseguição, então aqui tem uma conclusão histórica, né, teórica, que houve essa desculpa, ou houve partidos, né, organizações de esquerda que tinham o objetivo de se tornar militar, fazer esses atos. E que, como assim, não é um capítulo muito longo, e eu tô pensando nos livros que eu li, que eu não vou apresentar aqui dos argumentos, eu vou facilitar aqui de a favor e contra, porque eu não quero fazer toda essa construção teórica aqui. Mas, nesse sentido, quero ler para estudar, a primeira vez que eu estou lendo, então é muito fácil, está muito agrupado, muito claro. Agora, eu já estou estudando, é uma área que eu quero pesquisar, estou fazendo meu TCC, mestrado, doutorado, enfim. Eu achei que compensou a leitura porque está complementando as outras leituras que eu estou tentando, que eu já estou lembrando que eu fiz aqui. Então tem quase todos, e normalmente quando eu vejo livros, eles escolhem o capítulo, um ou dois principais dentro do referencial teórico. E aqui trouxe todos que estão dentro dos documentos, então achei muito interessante. Isso no 9. No 10, são todos os setores sociais que foram afetados. Então, militares, sindicalistas, estudantes, políticos, jornalistas e religiosos. Então, as pessoas que foram perseguidas por vários motivos, intensidades diferentes e que sofreram ou não aquela palavra que eu já falei que eu não posso utilizar aqui por causa do algoritmo, e com dados que vão mostrar que houve brigas, discussões políticas entre os próprios militares, por exemplo. Então isso aqui já é uma conclusão interessante, que você tem um respaldo estatístico para você fazer dentro das suas conclusões do seu artigo ou texto, enfim, que você está pesquisando. Então gostei bastante do 9 e do 10 também. Então aqui duas citações da 154 e da 155, eram processos em que os réus não apareciam indiciados como membros de alguma organização partidária clandestina, concretamente apontada. Não obstante, eram apresentados muitas vezes como comunistas ou como membros de um partido comunista, e material abstrato idealizado. E nesses processos, a setorização social dos réus era extremamente variada, sendo que alguns deles faziam-se um verdadeiro ajuntamento de intelectuais, camponeses, estudantes, sindicalistas e políticos. Mas o estudo do tipo de crime atribuído aos cidadãos nessas 84 ações penais revelou a possibilidade de separá-las em 3 grupos identificados. Vamos lá os grupos. Atividades de apoio ou de participação no governo Goulart, realização de propaganda subversiva, entre aspas, críticas e ataques a autoridades. Outra página. São apontados então como criminosos brasileiros que até na semana anterior ou mês anterior desempenhavam importantes funções na estrutura do governo que se derrubou em abril. Governadores, prefeitos, chefes de repartições públicas e órgãos governamentais, representantes diplomáticos, assessores especiais de líderes destituídos, políticos afinados com o pensamento de Goulart e com a campanha pelas reformas de base, desfilam aqui como réus. Seus crimes, a soma completa de todas as atividades políticas ocorridas numa determinada região nos últimos tempos, direcionados no sentido de apoio às reformas, defesa da nacionalização da economia brasileira, fortalecimento de entidade de representação popular, manifestação de ideias socialistas. Então, continuando, na 158 tem um item aqui, propaganda subversiva, e está ilustrando uma das possíveis discussões que a gente poderia abordar, mas aí sim, resgatando mais livros teóricos, de por que as pessoas estavam brigando ali. Não só no sentido, ok, tem essa parte política, mas a política interna entre os grupos, entre os militares, entre a própria esquerda. Então, complementa o que eu acabei de tentar ilustrar aqui para vocês, que é essa situação que havia brigas internas na direita e na esquerda, militares, os partidos políticos, enfim, que a parte dessa situação aparece aqui porque parte das prisões foi por esses motivos políticos. Então, novamente, você utilizando as fontes aqui que eles conseguiram organizar, você vai complementar e deixar
mais rico a sua pesquisa científica, se for o seu objetivo, como eu estou tentando ilustrar. Então, antes de eu fazer mais uma leitura aqui, a parte 4 do livro, que é do capítulo 12 e 13, vai justamente contar aqui toda a parte de estrutura de direito. Essa que eu gostei. Algumas coisas, como eu já fiz aulas do pessoal do direito para concurso, muitas das informações aqui eu já tinha lido algumas informações, porque eu converso com os professores, porque justamente muitos ou quase todos os processos que eles conseguiram encontrar aqui não seguiram todas as regras do direito. Então eles trouxeram as fontes, tá aqui o documento, que essa pessoa ela foi presa e não seguiu todas as regras, ou no julgamento não seguiu todas as regras. Então eu achei muito interessante, e normalmente nos livros de história não é um item que o historiador ele gasta muito tempo para explicar, porque ele vai para outros caminhos. Então eu achei interessante eles trazerem aqui, que complementa, é uma possível lacuna na minha experiência de leitura. Talvez se você seja um pesquisador só dessa área, com foco nessa área, pode ser que você fale, não Pedro, muitos historiadores trouxeram essa discussão. Enfim, é mais um comentário aqui, então a parte 4 é bem interessante nesse segmento. E os outros segmentos aqui, o 5 e o 6, aí é mais... Até fiz aqui uma anotação antes de ir para a leitura de mais alguns trechos, que aí os outros capítulos são difíceis a leitura, porque aí sim são o que cada um sofreu naquela situação com aquela palavra que eu não posso dizer. Então são capítulos aqui, duros e difíceis de realizar a leitura, porque está dizendo ali exatamente o que cada um sofreu e relembrando os itens que ele trouxe nos primeiros capítulos. Então, antes de ir para mais algumas citações, não sei se eu vou colocar todas no vídeo, o capítulo 21 é sobre os desaparecidos, e aí na página 269, 270, tem duas páginas, digamos assim, teóricas, que além dessa parte que houve o desaparecimento, essa parte é política, tem a documentação, mas é um complemento, pessoal, que eu gostaria de reforçar aqui, porque é o respeito às pessoas, que é você respeitar os mortos. Então tem um pequeno texto teórico ali, que as pessoas, pela própria natureza da condição humana, antropologia, sociologia, enfim, que você tem que saber o que aconteceu com o seu familiar, o seu parente. Então essa situação de ficar uma pessoa desaparecida é uma situação muito ruim. Então essas duas páginas me chamaram muita atenção e complementa o que eu acabei de dizer, dessa dificuldade de você saber que ocorreu tudo isso com essas pessoas, nos capítulos aqui, 16, 17, 18. Então, mais alguns itens que eu poderia citar aqui. Na 164 e na 165 é um capítulo mais teórico, como já comentei aqui, que ele faz a discussão, que nos documentos ele encontrou, então, que as pessoas foram perseguidas. Então, se você é meu inimigo, eu estou no poder, eu utilizei ou a brecha, ou simplesmente não seguir a lei, como já comentei, em outros capítulos ele apresentou isso, para a perseguição. Então, aqui ele está dizendo o como, citando exemplos que ele achou nos documentos, de como essa perseguição foi intensa e simplesmente falou, nossa, ele é meu inimigo político, vou utilizar esse aqui para prender ele. Então, por exemplo, aqui na 165. O episódio que se segue, igualmente folclórico, retrata bem o esquema de clientelismo político que predomina nos rincões do interior brasileiro, bem como o fenômeno do mandonismo político local. E mais um comentário. Na 232, na verdade é o capítulo, então ele trouxe as fontes, eu marquei aqui apenas a conclusão do capítulo, onde ele mostra com os documentos que médicos, eles estavam, agora eu não sei se ele estava sendo ameaçado, com medo, ou realmente ele estava participando, justamente aqui o capítulo 18, que médicos estavam explicando para as pessoas que praticavam a palavra que eu não posso falar, ou estavam ajudando a pessoa que estava sofrendo, fazia o tratamento para se recuperar e daí aplicarem de novo. Então ele ilustra isso com os documentos aqui de médicos que participaram nesta situação. Então basicamente foi isso o vídeo, espero que você tenha gostado, eu espero que eu também tenha conseguido trazer as informações que estão dentro do livro, a importância dele, para, enfim, para os seus objetivos, para apenas a leitura, ou para estudo, ou para trazer assim, mais dados, confirmações dentro dessa situação. Claro que esse é um item, se não polêmico, mas é um item que envolve vários itens teóricos, políticos, que a gente poderia resgatar, históricos também. Não foi a proposta do vídeo, foi realmente focar aqui dentro do livro, em outro momento a gente pode trazer, ou se você quiser participar aí nos comentários, dizendo livros ou outras coisas que você leu, ou você sabe, vai ser bem bacana, e com isso eu posso mais à frente construir algum outro vídeo, algum outro material para trazer aqui no canal. E se você chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros,
faça bastante comentários e a gente então se vê no próximo vídeo.